Os pontos de interrogação, eles estão cada vez mais presentes na mente do homem. E os pontos de exclamação, que dariam as respostas, estão cada vez mais ausentes. As instituições hoje estão fracassadas, no sentido de não darem conta mais do seu propósito original. E a família é uma instituição fracassada, infelizmente, dentro desse contexto. Por quê? Porque ela não está assumindo o seu papel junto com a escola e junto com a sociedade na transmissão de valores. E isso tudo teve um começo muito significativo. E para nós que trabalhamos com educação cristã, o começo de tudo encontra-se em Gênesis, na história da queda. Um jardim, uma árvore, uma palavra. Conhecimento. Desde que os olhos do homem foram abertos para o bem e o mal, voltar-se para Deus foi se tornando um caminho cada vez mais distante. O relógio da humanidade, frenético, sem volta, nos lembra o homem criando, descobrindo, imaginando. Eras de sabedoria, de feitos incríveis, períodos inimagináveis. E em detrimento a esses momentos, a infinidade, tão indescritível, tão incalculável, bem à nossa frente, abre aspas para aquilo que não podemos enxergar. Mentes inquietas, pessoas em busca de respostas. Será que fomos longe demais? Só conseguimos nos reaproximar da essência que deixamos para trás quando entendemos que somos meras criaturas diante do Criador e que mesmo na posição de ensinantes, seremos eternos aprendentes. Quando eu falo que ao longo da história das ideias, ao longo do conhecimento, da história do conhecimento científico, os valores foram sendo alterados, eu gosto de defender a ideia de que há valores para nós que acreditamos em Deus, que são eternos, porque eles são derivados daquele início, quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, um pouco menores do que os anjos, e que tínhamos internamente a nós esses valores que nos foram implantados pela sabedoria divina. Agora imagine uma situação, por exemplo, onde uma família tenha os mesmos valores pré-estabelecidos que os da escola. Quando o aluno sai de casa, ele ouve de maneira diferente, mas dentro de uma informação coerente, aquilo que o seu pai, sua mãe exige dentro de casa, ou pede para que ele faça dentro de casa, é a mesma coisa que a escola está pedindo. A escola deve dar uma informação extremamente profunda, extremamente ampla, extremamente atual, e num nível extremamente bom. E ela deve ser formativa também, porque esse tipo de conhecimento, esse tipo de valores, esse tipo de sabedoria é que forma o ser humano integral. Eu posso ser um gigante intelectualmente falando, se eu tiver a informação, a dimensão informativa. Mas eu posso ser um pigmeu moral, se eu não tiver valores. Agora, quando todas as forças formativas caminham para o mesmo caminho, para a mesma direção, esse aluno está cercado ou protegido, ou até, vamos dizer assim, dentro de uma redoma de valores e princípios. Alguns educadores poderão dizer, mas isso não vai gerar na criança a possibilidade dela escolher o que ela quer. Até certo ponto eu concordo com isso. Mas o que nós queremos para ela? É essa a pergunta que a gente tem que responder. Nós queremos que ela seja uma pessoa coerente com a sociedade, ela seja uma pessoa que respeita o próximo, ela seja uma pessoa que desenvolva o amor ao próximo, ela seja uma pessoa que cuide de si mesmo e do próximo e da natureza como um todo. É isso que a gente quer? Então é isso que a gente tem que ensinar. A questão de valores passa por uma regra chamada regra áurea, que é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Sem princípios e valores não existe educação adventista. Episódio de hoje:
Valores da Educação, Amor e Fé. Um livro composto por 66 livros, escrito por 40 autores diferentes ao longo de 1.600 anos. Essa é a Bíblia. Na linguagem dos cristãos, a palavra de Deus. Nela encontramos os diversos gêneros possíveis: lutas, batalhas, conquistas, curas, milagres, romances e até suspenses. Mas a Bíblia também é um guia que conduz, que ensina e orienta. E onde há uma boa lição, há também educação. É o livro mais vendido no mundo, publicado, e uma enciclopédia em qual você tem acesso às orientações de Deus para a vida, no dia a dia, na forma acadêmica e com um aconselhamento familiar. Então a Bíblia, ela é um agente passivo e ativo na vida das pessoas. Eu vim para o IAMO no ano de 2014, então já vai fazer 2 anos que eu estou nesse colégio. Eu conheci o colégio através de um amigo da minha mãe, que estava vindo para cá também, e aí minha mãe deu a ideia e eu me interessei bastante pelo colégio. Comecei a procurar, a pesquisar, e eu orei a Deus e Deus me deu a resposta de que era para mim vir para cá. O contato direto com palavras escritas há tanto tempo que parecem ter sido escritas para os nossos dias nos faz entender. Algo tão incrível assim não poderia ter sido feito meramente por homens. O dedo de Deus guia cada verso, cada página desse livro. Na sala de aula nós temos uma atividade bem legal. Antes de começarmos as aulas e praticar as matérias escolares, nós estudamos primeiro a Bíblia, as meditações e também, após o intervalo, também temos a leitura da Bíblia, projeto Reavivados por Sua Palavra, que toda quarta-feira nós realizamos o projeto com perguntas e respostas dentro das capelas que existem na quarta-feira. Então, existe na quarta-feira uma aula especialmente para ser dado ao estudo da Bíblia, temas interessantes sobre a Bíblia e temas para jovens dentro da própria escola. As atividades espirituais aqui da escola, elas são bem desempenhadas. É tanto que eu tenho, por exemplo, disso. Quando eu vim para cá, a minha vida espiritual mudou completamente. Outro dia eu estava contando, e só de formas assim, em grupo, nós fazemos 10 orações. Então, isso quer dizer o quê? Influencia nós a fazermos oração. Eu, por exemplo, também praticamente aprendi a fazer oração aqui. Em todas as escolas a gente tem essa oportunidade de estar lendo a Bíblia, de poder ter esse contato antes de começar a aula. Porque quando você começa a estudar a Bíblia e começa a pesquisar melhor sobre a Bíblia e sobre os ensinos de Deus, as meditações, os exemplos, você se sente mais encorajado a começar a sua aula, a ter mais coragem, ter mais paciência, sabedoria para entender aquela matéria, aqueles conteúdos que o professor irá passar. Quando nós ensinamos para o aluno, para um menino ou uma menina, quais são as diretrizes em quais eles devem seguir, é através da palavra de Deus. Se nós tirarmos isso, todos os princípios da educação adventista caem por terra. Por isso é a necessidade de termos a palavra de Deus como a nossa base, nossa regra. E tendo a palavra de Deus como regra de vida, sua mensagem precisa ser sagrada. Entre as orientações dadas pelo próprio Deus, encontramos os valores de uma igreja e de uma escola que andam de mãos dadas e que trazem à tona um mandamento que retoma ao início e, por isso, é princípio. O pôr do sol aqui no colégio, ele é bem especial, porque geralmente se unem meninos e meninas e ficam num local público, como a pracinha e outros lugares do colégio, onde fica próximo à natureza. E aí a gente vê o pôr do sol, canta hinos a Deus com instrumentos e compartilhamos a palavra de Deus. Mais ou menos a partir das 6 horas, que é o momento que o sol se põe, é o momento que começa um novo dia. Então, por exemplo,
dar um exemplo aqui de uma quarta-feira. A partir que der o pôr do sol, já não é mais quarta-feira, quinta-feira, já é quinta-feira. Na sexta-feira não é diferente. Na sexta-feira, quando se dá o pôr do sol, já entra o sábado. Então, por isso é uma festa tão grande no sábado e no pôr do sol também. Porque é um dia que você... É uma preparação para você estar entrando num dia sagrado, que você vai estar mais perto de Deus. Então é um momento bem importante. Eu mesmo me sinto bastante privilegiada, porque ao mesmo momento que estamos louvando ao Senhor, eu posso olhar a natureza e ver um Deus que criou os céus e a terra e me sentir mais à vontade, olhar e perceber que eu estou guardando o sábado, um dia de criação, um dia da criação, um dia que Deus descansou. Então isso é bem reavivador para mim. A atividade espiritual com relação a cultos no internato, eles acontecem todas as quartas-feiras, sexta-feira à noite e sábado de manhã, sábado à tarde. Os cultos eles vão acontecendo com o envolvimento dos alunos. Então, quando eu coloco um aluno a ir na igreja, na frente, junto dos colegas, e ele começar a falar, ele começar a pregar, falar de uma mensagem específica, ele se preparou. É o exercício da fé dele, espiritual, no crescimento e na transposição disso. Eles conseguem trazer isso porque eles vivenciam essa mensagem. Eles tocam, eles cantam, eles pregam, eles recepcionam, eles escolhem os dízimos. Temos os diáconos alunos que participam também, que são aqueles que ajudam na ordem da disciplina na hora do momento do culto. Os momentos de atividades espirituais, eles participam também na elaboração desses projetos, das atividades. Vamos fazer uma vigília, os alunos participam na elaboração da própria vigília. Fora o coral jovem que eu já tinha experiência antes, também tem o coral de Libras, que é um coral onde a gente usa as mãos para louvar ao Senhor. Então é uma coisa bem diferente, é uma coisa nova, que eu gostei bastante, eu me identifiquei bastante. Fora isso, também temos os estudos bíblicos de Apocalipse, Daniel, onde a gente pode participar e esclarecer melhor nossas dúvidas sobre o que a gente pensa da Bíblia, como interpretar a Bíblia, que é um livro que você apenas estudando você irá conhecê-lo melhor. Você pegar a teoria bíblica, o que a palavra de Deus orienta, e você colocar na prática. E você vai unindo as duas orientações. E eles vão praticando isso, colocam em prática na vida deles. Então esse lugar ele é importante para você, porque além dele ensinar a educação normal, as matérias normais que você estuda em colégios normais, você aqui aprende o espiritual, não só dentro da igreja, mas no seu dia a dia, com contato com pessoas cristãs, pessoas que conhecem melhor a Bíblia. Então isso é bem reavivador. A gente pode ter um contato mais próximo com Deus estando no colégio adventista. Bíblia na sala de aula e um golaço na quadra. Dentro das 4 linhas, um show de bola para quem assiste um dos melhores times do país na categoria. Nos bastidores dessa partida, uma lição de amor e fé. O futebol precisa de 11 jogadores de cada lado dentro das 4 linhas. No futsal, as regras do jogo não são tão diferentes, mas o número de jogadores diminui para 5, sendo que um deles é o goleiro. Mas dentro dessa escola, em Tabatinga, no Distrito Federal, o futsal é um tanto que diferente. E desde 2009 tem formado uma equipe campeã. Há alguns anos, uma antiga diretora aqui do colégio, juntamente com o professor de Educação Física, tiveram a ideia de montar um projeto que tivesse como base o esporte, sobretudo o futebol, por isso um time de futebol feminino, mas que tivesse o ideal de transmitir valores, o ideal de trazer o evangelho para a realidade dessas alunas. Esse projeto começou no ano de 2009 com as meninas de um time de futsal. Nós fomos montar um time de futsal com alunas carentes da escola pública. Nosso objetivo aqui é termos um time voltado também não só para o futebol, porque eu tenho um princípio que o futebol tem que ser um meio para essas meninas alcançarem algo na vida delas mais lá à frente. A Thaisinha, ela gosta de jogar futsal e desde pequena. Ela começou quando ela tinha uns 3 aninhos, ela já jogava com meu irmão. Na minha escola, que eu estudava, só tinha meninos jogando bola. Aí eu me interessei muito por aqui, porque eu vi as meninas jogando bola, se interagindo, elas tudinho, aí eu quis jogar aqui. E é o que ela mais gosta de fazer, é jogar o futsal. Eu cheguei aqui e entrei com o intuito de participar do grupo aqui de futsal. Muitas delas nunca ouviram nem falar em escola adventista. Não sabiam nem o que era adventista. A partir desse projeto, elas tiveram conhecimento e também com as famílias sobre a instituição adventista. Para se praticar esportes,
É óbvio que é necessário ter uma alimentação saudável, ter um hábito de vida diferente. E aqui na escola não é diferente. Treinamos segunda e quarta e ambos os dias os treinos demoram em torno de 2h30. Os treinos das meninas, eles acontecem 2 vezes por semana, na segunda e na quarta-feira. E os treinos delas aqui bem puxado. Parte de fundamentos, nós temos parte técnica, parte tática. Porque nessa questão dos eventos esportivos que nós participamos, nosso time aqui em Brasília, de 2009, quando começou até hoje o projeto, todos os eventos que nós participamos, nós fomos para a final. É claro que quando os outros times veem o nosso desenvolvimento, vem logo também as propostas para jogarem para o time deles. Mas como somos fiéis ao time do Adventista, acabamos recusando, mesmo gostando dos técnicos ou das meninas do time adversário. Eu sempre enfatizo para elas que a partir do momento que elas estão usando como time esse emblema da educação adventista, elas representam nossa instituição. Sendo no momento esportivo, no momento da vida dela, cotidiana aqui na escola, em qualquer momento, elas estão representando a instituição adventista e estão representando o nosso time. E para isso, elas não medem esforços. Em cada jogada, uma história de amor e fé que começa bem antes da partida. Eu tenho que acordar às 5 horas e pegar um ônibus, aí eu chego aqui umas 7h10. A Thaisinha, ela é uma menina maravilhosa, muito obediente, estudiosa, dedicada. Ela vem da Samambaia para cá, para o colégio, já teve vez de vir a pé, viu? É muito esforço. Não é todo menino na idade dela, 16 anos, que faz o que ela faz, não. Eu estou no 1º ano e eu estou pretendendo fazer Biologia e Educação Física. Eu estou pretendendo fazer faculdade de Engenharia Civil. Eu confio muito em mim, tenho meus propósitos e vou conseguir. Vou fazer uma boa escola, tenho fé, que Deus vai me ajudar a ter uma vida melhor. Estou pegando firme nos estudos, eu quero ter um futuro bom. Se for a vontade de Deus, vai ser na área de futebol, se não for também eu tenho que estar preparada para ser na área da engenharia. Elas se preparam para um futuro não menos desafiador que uma partida de futebol. A diferença é que estão uma jogada à frente, pois descobriram um segredo. Colocando Jesus como capitão do time, a vitória é garantida. Nos treinos da quarta-feira, antes que elas venham para a quadra de esportes, nós nos reunimos numa das salas do colégio para termos um momento de estudo da Bíblia. Nós fazemos no formato de uma reunião assim bem espontânea, como se fosse um pequeno grupo. Nós usamos essa expressão que é um pequeno grupo, uma classe de estudos da Bíblia, e são temas bíblicos voltados para a linguagem de adolescentes, de juvenis. A classe bíblica faz parte do treino. Nós já sabemos que o treino começa às 6 horas, 6 horas começa a classe bíblica. Ela faz parte do treino. Tudo começou quando o técnico do meu time abordou um tema comigo sobre religião. Até então eu não conhecia muito, eu não era muito aprofundada nesse assunto. E aí ele me dispôs ali o estudo bíblico com o orador aqui da escola. Aceitei, uns meses depois fui batizada. E aí eu fui chamando as outras amigas e aí eu conversando com o professor Marcos, a gente entrou em um acordo de realizar as classes bíblicas antes do treino. Mesmo que as meninas não se batizassem, era importante que elas conhecessem a verdade. Dentre essas meninas, nós temos uma aqui que se destaca muito, que é a Sâmia. A Sâmia é uma dessas que, se quisesse, ela estaria na seleção brasileira. Hoje, ela escolheu seguir a Cristo, que ela fala que é uma coisa muito mais importante na vida dela. E ela não era adventista quando veio para cá, ela é bolsista, 100%. E ela se batizou, foi a primeira aluna que se batizou do nosso projeto, foi a Sâmia. Ela, com 13 anos, ela escolheu se batizar. Hoje, em torno de 28 meninas participam da classe bíblica. Começamos com 3, hoje já temos 28, onde 5 são batizadas. É claro que algumas se interessam mais, boa parte das meninas, mas outras ainda estão ali meio indecisas. Esse primeiro momento, antes do treino, dura em torno de 50 minutos. Momento para nós cantarmos, para orarmos, para compartilharmos algumas coisas ali de uma amizade, de confraternização muito especial. E é um momento para nós abrirmos a Bíblia e estudarmos realmente aquilo que Deus tem planejado para a vida delas, para a vida de todas as pessoas, na verdade, mas com enfoque direcionado para elas. Por a escola ser evangélica, eu já desconfiava que tinha estudo, essas coisas. Aí a minha amiga conhecida minha me chamou para fazer. Aí no começo eu nem queria fazer, aí depois eu me interessei. Mas ela chegou e me falou que estava fazendo estudo bíblico. Eu gostei muito, porque a adolescente no tempo de hoje se interessar por um estudo bíblico da igreja é
muito importante. Foi as influências das minhas amigas se batizando também e o meu coração pedindo, Deus, se batiza, e eu me batizei. Eu aprovei, apoiei e autorizei. Aquelas colegas que já estão há mais tempo fazendo parte do time, conhecendo a Bíblia, elas se dispõem a fazer o papel de instrutoras bíblicas daquelas que têm o interesse de conhecer mais da Bíblia. Então, num outro momento, que é fora dessa reunião com o grupo todo, elas têm um estudo pessoal da Bíblia, onde elas vão aprofundar um pouquinho mais no conhecimento de doutrinas, no conhecimento dos princípios do Evangelho. Assim como foi importante para mim essas classes bíblicas antes do treino, me influenciou bastante no quesito da religião, eu acredito que também será importante para elas não só conhecer a verdade, mas para mudarem os hábitos de vida delas. E uma coisa que é maravilhosa, muitas dessas meninas, ao receberem essa mensagem, elas transbordam em casa. Um toque de bola preciso, uma jogada pensada. Conhecendo o jogo e confiando na liderança do capitão do time, vivemos mais leve. Aprendemos a simplesmente confiar. E meninas iguais a elas estão na seleção brasileira hoje. Como nós não só visamos o esporte e que nós passamos outros princípios para elas não quiseram seguir essa parte de seleção brasileira. Elas falaram que tem coisas mais importantes na vida delas. Nós somos hoje reconhecidos no Distrito Federal como equipe top daqui, estamos entre as melhores. Nacionalmente, nós já fomos campeões aqui, fomos representar o Distrito Federal no evento nacional, que é os Jogos Escolares da Juventude, que é o maior campeonato que tem do Brasil, de escolas. Ficamos em segundo lugar. Detalhe, a final foi no sábado. Nós não jogamos a final, porque a final foi no sábado, 9 horas da manhã. O que a educação adventista tem a oferecer é algo que vai além. E esse além é o conhecimento da palavra de Deus, dos princípios do Evangelho. Estudar e ensinar, treinar a jogada e fazer o gol. Entre o início e a chegada, há sempre um longo caminho. E quando caminhamos juntos, chegamos mais rápido ao destino. O time de futebol, ele foi um pano de fundo, foi uma moldura para um projeto muito maior que o esporte, que é o desenvolvimento completo da questão do caráter, dos princípios e das virtudes espirituais que o Evangelho oferece para os nossos alunos aqui do colégio. É importante para cada atleta, independentemente de qual área esportiva ela participa, ter um tempo dedicado tanto ao esporte, quanto à religião, quanto aos estudos. Então é preciso equilibrar e ter uma organização em relação ao tempo para que ela obtenha êxito em todas as áreas aí que ela participa na vida. A Sâmia é um dos maiores destaques na nossa escola com a questão acadêmica. Nota da Sâmia, 8,5 para ela é nota baixa. Ela na parte esportiva, ela é um destaque. Na parte dela familiar, ela é um destaque como filha, que os pais já falaram. Ela na escola, ela é um destaque e ela está se tornando uma situação de destaque. Se não fosse por esse projeto, muitas dessas meninas receberam bolsa de estudos para estar aqui, receberam convite para vir aqui para a escola. E tudo isso com o ideal, não de formar uma jogadora de futebol, mas de formar uma pessoa que vai ter o seu caráter completo, desenvolvido em todas as dimensões. Na dimensão física, e o esporte é uma ferramenta muito boa para isso, na dimensão acadêmica, e por isso elas estão numa escola, mas sobretudo na dimensão espiritual. Diferentes são as linguagens para transmitirmos uma mesma mensagem. Com a palavra de Deus também funciona assim. A vontade do Pai para as nossas vidas pode ser compreendida de diversas formas. Basta que estejamos prontos para ver, ouvir e sentir. Na terra do Egito a escuridão chegou, milhares de pessoas com medo e com pavor, mas do lado hebreu a luz apareceu. Era só confiar na provisão de Deus, era só confiar na provisão de Deus. Hey! É o lúdico, né? Você acaba, o aprendizado da criança é diferente quando ele está inserido na música. Por exemplo, nós temos o coral de educação infantil, que é do maternal até o 2º ano, a minoria sabe ler.
Eles não sabem ler, mas nós fazemos um musical com 11 músicas e eles decoram todas as músicas. Então, e tudo isso é através da música, então eles aprendem através da música. Sai pra fora, vem pra luz, sai do escuro e vem pra Jesus. Sai do escuro e vem pra luz. Sua vida será só de luz, se escolher caminhar com Jesus. Ele é fiel e só quer o seu bem, vem pra luz também. Ensinar o valor mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é quando abrimos esse livro que encontramos um Jesus que pode salvar vidas. A Bíblia, carta de amor, cheia de histórias incríveis do passado que são repletas de lições para o nosso presente. Não importa como, não importa onde. O que vale é não se esquecer que a Bíblia é e sempre será o livro mais importante. O que eles gostam mesmo é quando a gente fala de alguma coisa, mas gesticula, encena, é isso que na verdade eles gostam mais. Então não só a criança, os pequenos, o maternal, as séries iniciais, mas até o ensino médio, assim, quando se fala de música, eles se envolvem demais mesmo. Vale a pena. Então a gente direciona, cria, faz, se não tem a gente inventa, a gente cria.